Capítulo 54 – Nossa falha. A partir daí, a luta se tornou unilateral. Presos entre Haruhiro e os outros no grupo de interceptação da Força Tempestade Verde e da Força Águia Selvagem, os orcs do lado norte caíram como moscas. Quanto tempo levou para eliminá-los? Foi rápido. Em poucos minutos, mais de 20 orcs foram transformados em corpos silenciosos. Eram seus inimigos, então o Haruhiro não sentiu pena deles, mas achou meio brutal. Ele tinha se acostumado com o cheiro da morte, mas quando havia tantos corpos, ainda era difícil para ele. Os anjos selvagens de Kajiko passaram pelo grupo de Haruhiro. Os estolas emplumados em volta de seus pescoços, seus capacetes e chapéus, até as penas em suas bandanas, todos eles estavam tingidos de vermelho com o sangue de seus inimigos. E incrível! Hanta olhava admirado, mas Haruhiro pensou, isso não é incrível, é assustador. Britney. E quanto ao portão principal? Kajiko perguntou em voz ameaçadora, mas Brishan, que ainda estava no muro leste, simplesmente balançou a cabeça. Não adianta. Parece que eles não conseguiram quebrá-lo. Não consigo ver daqui, mas parece que estão travando uma batalha difícil. Nesse caso, teremos que tomar o forte nós mesmos. Kajiko disse, estendendo os braços. Escutem bem, soldados voluntários. O exército de fronteira ofereceu 100 moedas de ouro pelo comandante Zoranzes. Além disso, há 50 moedas de ouro pela cabeça de Abael, um feiticeiro que matou muitos soldados e voluntários com sua magia negra. 100 moedas. 100 moedas de ouro. 50 moedas. 100 moedas de ouro. Ela disse 100 moedas de ouro. Isso é incrível. Sério mesmo. Como se tentando jogar um balde de água fria em Greenstorm Force e Wily Force, que estavam empolgados, flechas choviam das torres de vigia. Parecia que vários soldados voluntários tinham sido atingidos por elas. O homem risonho da festa do Shouko tinha uma flecha presa no ombro, e o senhor sacerdote começara a tratá-la. Escudos. Haruhiro pegou às pressas um escudo orqueano. No entanto, parecia que ninguém mais estava se preocupando muito com as flechas. Os soldados voluntários tinham um olhar diferente nos olhos agora. Queriam subir as escadas do castelo. Depois, das escadas para dentro do castelo. Havia 100 moedas de ouro, e depois mais 50. 100. 50. 100. 50. 150 ouro no total. Era isso a única coisa em suas mentes agora? Claro, 150 ouro era uma quantia tentadora. Era tanto dinheiro que mal parecia real, mas mesmo assim. Haruhiro ouviu um grito de guerra familiar ecoar pelo pátio. Era Ron. Entrem naquele castelo. Vamos ser os primeiros. Enquanto ele estava observando das escadas na parede leste antes, eles tinham sido empurrados para trás tantas vezes quanto avançaram, mas finalmente a defesa forte do inimigo foi quebrada. A Greenstorm Force e a Wily Force estavam misturadas, correndo pelas escadas externas. Era como uma inundação de soldados voluntários. Flechas estavam chovendo das torres de vigia, mas não havia como parar esse fluxo. As vontades individuais não importavam mais. Nenhum deles podia parar. Haruhiro também estava sendo empurrado. Seus camaradas estavam ao seu lado. Isso ele ainda conseguia perceber de alguma forma. Eu vou para o portão da frente. Brishan gritou. Vou verificar a força principal. Kajiko, estou contando com você. Britney, quando você voltar, tudo já terá acabado. Não os deixe agitados. Mostre alguma contenção. Vocês não são crianças, sabem disso. Você vai dizer ao exército regular inútil que vou pegar essa recompensa. Sério. Não seja imprudente, agora. Brishan está indo a algum lugar? Haruhiro se perguntou. Ele disse algo sobre o portão principal. Acho que está tudo bem. Seja o que for. Não importa. Ele tem preocupações maiores. É a escada externa. Finalmente, estamos na escada externa.
Estamos em um engarrafamento de verdade aqui, porém. Podemos subir assim? Está tão lotado que não acho que seja possível, mas estamos nos movendo. Por que estamos nos movendo tão rápido? Isso não levou tempo nenhum? Já estamos no telhado do castelo. Uau! Uau! Nossa! As flechas! Elas estão vindo em nossa direção de 3 torres de vigia. Tem flechas vindo de 3 direções. Agora, isso é uma verdadeira chuva de flechas. É como uma tempestade. Haruhiro conseguiu erguer seu escudo, de alguma forma. No tempo que levou para chegar à entrada do forte, várias flechas bateram em seu escudo. Logo antes de ser empurrado através da entrada para o forte, ele jogou seu escudo fora. Moguzo. Lá. Hanta. Lá. Yumi. Shihoro. Merry. Lá. Ele podia ver o rosto de Shoko também. Pelo menos, ele achava que podia. Estavam tão apertados que era difícil dizer. Ele não tinha realmente uma noção do interior do forte também. Por enquanto, ele tinha que seguir o fluxo. Ele correu por um corredor e depois desceu algumas escadas. Do 3º andar para o 2º e depois para o 1º. O 1º andar do forte tinha um teto alto. Era amplo também. Era tão amplo que parecia que todo andar era apenas uma área aberta. Havia escadas nos 4 cantos, com aquela pela qual Haruhiro e os outros desceram provavelmente estando no sudeste. Se ele se recordasse, eles teriam que subir as escadas do 1º andar para chegar às torres de vigia. Isso significava que os outros 3 conjuntos de escadas, no noroeste, sudoeste e nordeste, deveriam levar às torres de vigia. Havia também 4 portas nas paredes, todas abertas. Já teriam sido pesquisadas, então? Ele tinha pisado ou pulado sobre um número de corpos de orcs no corredor, mas isso não era nada em comparação com o 1º andar. No tempo que Haruhiro e os outros levaram para chegar aqui, uma batalha feroz deve ter sido travada. Havia 10, não, mais do que isso, orcs mortos, bem como um número de voluntários caídos. Alguns estavam sendo tratados por seus camaradas, enquanto outros não. Em outras palavras, estavam mortos. Então, qual é o caminho para o jackpot? Kajiko chamou. Kajiko e suas Wailanjas pareciam prontas para atacar a torre de vigia do noroeste. A equipe Rangi havia escolhido a torre de vigia do sudoeste. Tendo visto isso, a maioria dos outros voluntários estavam se dirigindo para a torre de vigia do nordeste. O que vamos fazer? Hanta levantou a viseira do capacete, olhando de um conjunto de escadas para outro. Duvido que possamos competir com Kajiko ou Rangi e vencer, então devemos ir para a torre do nordeste como os outros. Não, Haruhiro começou. Aspas. Eu preciso decidir. Antes que ele pudesse começar a pensar demais, Haruhiro tomou sua decisão. Ele seguiu um palpite. Vamos com Rangi e seu grupo. Você é estúpido. Se formos para o mesmo lugar que aqueles caras, não há chance de conseguirmos pegar a cabeça de um dos líderes, e você sabe disso. Hanta gritou. Yumi, todos não seriam capazes de pegar a cabeça deles de qualquer maneira, sabe? Seu idiota. Yumi, estúpida. Você tem que mirar mais alto. Hanta berrava. Shihoro começou a rir. Acho que qualquer um que acredite que se formos com Rangi e seu grupo, não conseguiremos pegar a cabeça de um dos líderes, não tenho direito de dizer isso. E, mais ou menos. Acho que você tem razão. Tudo bem. Vamos saquear então. Hanta declarou. Hahaha. Moguzo riu. Que covarde, Merry disse friamente. E estou tudo bem com isso. Hanta disse com um sorriso. Para um cavaleiro das trevas, essas palavras são os maiores elogios. Muaa. Ó escuridão, ó senhor da vice, chame do demônio. Atrás da cabeça de Hanta, ligeiramente acima dela, algo como uma nuvem púrpura escura apareceu. As nuvens giraram em um vórtice, rapidamente tomando forma. Era como um torso sem cabeça, com 2 buracos para os olhos em seu peito e uma boca estreita abaixo. Era o familiar de um cavaleiro das trevas, um demônio. QI.
Que? 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 Hanta morre. Não é morra, Hanta, mas Hanta morre. De repente você está prevendo minha morte, Zodiac-kun. Hehehe. Matar Hanta. E agora você está fazendo ameaças de morte. Hanta gritou. Zodiac-kun, patinha. E me chamou, estendendo a mão. Zodiac-kun disse morrer. Feio. Mas ainda colocou sua mão na dela. Oh! E me gritou. Zodiac-kun é um bom menino. Mas, sabe, chamar as pessoas de feias é ruim. Que? Desculpe. Agora está todo mansinho. Hanta exclamou. A piada cômica de Hanta não obteve reação de Zodiac-kun. Porque até mesmo seu próprio demônio o atormentava. A equipe de Shouko parecia indecisa sobre o que fazer também. Você pode não apreciar o conselho, mas vocês não deveriam se forçar. Haruhiro disse a eles. Não estava claro se eles seguiram ou não o conselho de Haruhiro, mas, independentemente disso, Shouko e seu grupo pareciam estar ficando no primeiro andar. Havia outras equipes que também não estavam tentando se mover. Eles estavam seguros dessa maneira. Foi uma boa escolha. Na verdade, Haruhiro e sua equipe poderiam ter ficado melhor no primeiro andar também. Por que eles não estavam fazendo isso? Porque eles mataram orcs. Tendo perdido a virgindade, eles estavam deixando isso subir a cabeça. Eles sentiam que podiam lidar com orcs agora? Haruhiro não achava que era o caso. Normalmente, Haruhiro teria pelo menos hesitado aqui. Então, por que ele tomou sua decisão imediatamente? Foi porque ele sentiu que não seria tão perigoso se estivessem com Renji e seu grupo. Isso provavelmente foi parte disso. Ele não podia negar. A equipe de Renji era forte. Se ele ficasse escondido atrás de Renji, provavelmente não morreria tão facilmente. Dito isso, ele não tinha a intenção de apenas se esconder. Haruhiro sabia que sua equipe deveria ser capaz de ajudar, pelo menos, e pretendia que eles fizessem isso. Era estranho dizer, mas Haruhiro sentia, pelo menos em parte, que queria ajudar Renji. Nada que eles fizessem seria o fator decisivo na batalha, mas também não era como se não pudessem contribuir estando lá. Se eles fossem ajudar alguém, ele preferiria que fosse Renji. Embora eles apenas fossem vistos como ajuda indesejada ou até tratados como um obstáculo. Ele não queria pensar que eles não poderiam fazer nada. Se Haruhiro estivesse sozinho, não se importaria de ser visto como um inútil. Se zombassem dele, ele seria capaz de rir disso. Ele poderia desistir de si mesmo. No entanto, ele estava em uma equipe. Ele tinha companheiros. Moguzo era um guerreiro muito impressionante. Mesmo Hanta, irritante como era, tinha tenacidade, e havia algo único na maneira como ele usava suas habilidades. Yumi sempre era tranquila, então era fácil se dar bem com ela, e Shihiro parecia simples, mas sempre estava pensando em seus companheiros e podia olhar para o quadro geral. Meri também estava trabalhando duro para apoiar todos. Manato. Nós nos tornamos uma boa equipe. Embora seja realmente lamentável que você não possa estar aqui conosco. Quero levar esta equipe o mais alto possível. Não acho que haja necessidade de pressa, mas mesmo neste estágio, acho que podemos ir um pouco mais alto. Vamos lá! Hanta gritou. Com Hanta liderando, Haruhiro e os outros seguiram atrás da equipe Renji. Talvez porque não quisessem competir com a equipe Renji, não muitos soldados voluntários estavam se dirigindo para a torre de vigia sudoeste. A equipe Renji subiu as escadas. Eles correram subindo. Os olhos da Yumi estão girando sem parar. Yumi gritou, rindo. Eles podiam ouvir barulhos lá em cima. O som da batalha. Será que acertamos o jackpot? Alguém gritou. Havia soldados voluntários agrupados perto do topo das escadas. 5 deles. Uma equipe, hein? O que vocês estão fazendo? Hanta berrava. Um soldado voluntário que parecia um guerreiro arregalou os olhos. Mesmo se quiséssemos ir,
Não podemos. Está ficando muito louco lá dentro. Você é estúpido. Se está ficando louco lá dentro, é ainda mais razão para irmos. Hanta gritou, empurrando Zodiac-kun para frente. Vai, Zodiac-kun. Avance e volte para nos contar o que está acontecendo. NMNMNN. Não, 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 não. Que? Por que não? Hanta gritou. Haruhiro clicou a língua. Esqueça. Eu vou dar uma olhada. Você não se sente mal pelo Zodiac-kun? Ah, cale a boca. Zodiac-kun é meu, então posso fazer o que quiser com ele. Quem? Quem você está dizendo que é seu? Eu não sou seu. Você é estúpido. Morra. Se eu morrer, você também desaparecerá. Você está bem com isso? Hanta gritou. Ei. Se você morrer, eu não poderia estar mais feliz. Ei. O que empurrando um Hanta sem palavras e passando pelos soldados voluntários que estavam à frente deles, Haruhiro colocou a cabeça para fora das escadas. Uou! Eles estavam sérios. Isso é realmente loucura. A sala redonda no topo da torre de observação era mais ampla do que ele esperava, com um teto que não era baixo. Num relance, havia mais de 10 orcs. No centro da sala estavam Renji e Hon, que estavam causando confusão e pareciam estar lutando bem, mas Shibisha, Sasa e Adachi haviam sido perseguidos até a borda da sala. Shibisha estava agitando sua vara em volta, de alguma forma conseguindo proteger Sasa e Adachi. Os membros da equipe Renji eram os únicos soldados voluntários lá, e havia apenas um orc abatido até aquele ponto. Haruhiro recolheu a cabeça na escada. Isso é ruim, pessoal. A esse ritmo, eu não sei sobre Renji e Hon, mas Shibishan e os outros. Eles tinham que salvá-los. Eles poderiam fazer isso. Eles. Era pretensioso ao ponto do absurdo pensar que eles poderiam. Ainda assim, a equipe Renji estava em sérios apuros. Atualmente, eram 5 contra 10. A equipe Renji pode ser forte, mas não eram super-humanos. Seus oponentes não eram fracos, também. Na verdade, eles eram fortes. No entanto, se o grupo de Haruhiro de 6 pessoas se juntasse, eles poderiam pelo menos mudar a situação numericamente. Primeiro, eles ajudariam o grupo de Shibisha. Renji e Hon não precisavam disso. Eles podiam se cuidar. Além disso, se Haruhiro e os outros ajudassem Shibisha e seu grupo, seria mais fácil para Renji e Hon também. Moguzo, vá para cima e siga para a direita. Haruhiro chamou. Shibisha e os outros estão lá, então proteja-os. Hanta e eu iremos também. Yumi, Shihoryu, Mehi, fiquem de olho na situação e decidam por si mesmas. Sim, senhor. Disse Moguzo. Ah, eles são tão necessitados. Murmurou Hanta. Hanta, cara, tente dizer isso na cara do Renji. Haruhiro rebateu. Eu não posso e você sabe disso. Seu idiota. Você é um idiota. Vamos lá. Haruhiro, Moguzo e Hanta subiram naquela ordem. Ele viu isso. A linha de luz levemente brilhante. Desde o momento em que ele achou o que viu, o corpo de Haruhiro já estava em movimento, seguindo a linha, nem caminhando nem correndo. Ele avançou como se deslizando pelo chão. Não havia som. Não era como se tudo tivesse parado, mas tudo se movia em um ritmo muito gentil. Aquele orc estava prestes a acertar Sasa. Aqui mesmo. Golpe pelas costas. Mesmo que tenha sido através da armadura, a adaga de Haruhiro deslizou suavemente. Tocou algo. Um ponto vital. Quando ele retirou, o orc caiu sem emitir um som. O que foi isso? Sasa parecia perplexa. Haruhiro balançou a cabeça em resposta. Mesmo que ela perguntasse, ele não poderia explicar bem. Obrigado! Berrou Moguzo, usando seu tanque slash para derrubar um orc que estava prestes a atacar Shibisha. Ei, você! Zodiac-kun! Ajude, você não está sendo justo. Oi.
NMNNMNN. Não. Você, lagarta felpuda e fraca. Morra. Maldição. Não há espaço suficiente, então isso é difícil. Hanta estava correndo para evitar um confronto direto. Ainda assim, ele estava lidando com o orc sozinho, então não estava se saindo tão mal. Ilme, Shihoru e Meri também se aproximaram. Renji. Haruhiro usou o Zwat no golpe de orc e recuou, deixando o próximo ataque para Sasa. Sasa era boa em usar Zwat. Haruhiro deve ter consideravelmente mais força muscular do que ela, mas Sasa era flexível e se movia com conforto. Ela tinha um senso de ritmo. Haruhiro gritou, Shibichan e os outros estão bem. Renji olhou para Haruhiro, sorrindo levemente. Ah! Ele é realmente incrível. Renji usou todo o seu corpo para fazer a espada de SH do Gran girar. Quase parecia que ele estava dançando. Que tipo de técnica era aquela? Era uma habilidade. Corte, corte, Renji derrubou 2 orcs, um após o outro. Ron também derrubou um, cortando com toda a sua força. Então Renji derrubou mais um, decapitando o orc desta vez. Ziel, Mari, Gran, Fel, Kanon. Adachi usou o feitiço Freezing Blood para congelar os pés de um orc. Apesar disso, o orc ainda continuou cambaleando. Ziel, Mari, Gran, Terra, Kanon. Sem perder o ritmo, Adachi começou a recitar seu próximo feitiço. Era a esfera de gelo. O elemental de gelo congelou instantaneamente a água na atmosfera. A esfera resultante de gelo esmagou lindamente o rosto do orc. Parecia doloroso. O orc caiu de joelhos. Sem hesitar, Sasa avançou. Ela passou pelo orc e imediatamente depois, Sasa enterrou sua adaga no pescoço do orc. Então você também pode fazer um ataque furtivo assim, pensou Haruhiro. Que combo! Bem, nós não estamos indo mal. O HM, Hel, ST, Nemun, Dars. Shihoru parou o orc com a ligação das sombras. Meri deu uma boa pancada com seu cajado de sacerdotisa, e o esfaqueou com seu facão para afastá-lo, então, Moguzo. Ung. Ele não usou o corte agradecido. Ele se aproximou, esticando o braço em um golpe com uma mão. Era o primeiro golpe. A garganta do orc foi basicamente pulverizada. Claro, isso significava que seu pescoço estava quebrado. Não havia como ele se levantar novamente. Haruhiro olhou ao redor da área. Havia inimigos. Nenhum. Os orcs estavam todos caídos no chão. Maldição. Ron sacudiu sua espada ensanguentada. Não precisávamos da sua ajuda. O que foi isso? Hanta se aproximou de Ron assertivamente, mas um olhar foi suficiente para fazê-lo recuar à velocidade da luz. Sinto muito. Não vai acontecer novamente. Covarde. Meri murmurou. Covarde, covarde, covarde. Que? Covarde, lagarta peluda. Hehehe. Lagarta, 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 lagarta. Uma lagarta de verdade seria mais útil, não acha? Shihoru perguntou. Ela não se destaca, mas pode ser bastante cruel, pensou Haruhiro. Concordo com ela, no entanto. Desde que as lagartas são fofas, sabe, Yumi concordou. Isso, eu não posso concordar. Você ajudou, disse Renji. Caramba, até a voz do Renji é legal. É grave e rouca. É intimidador, mas há uma tristeza vaga ali. Quando ouço dizer que ajudamos, com aquela voz, honestamente, é simplesmente esmagador. Isso o frustrou, então o Haruhiro tentou fingir calma, encolhendo os ombros. Te devíamos essa. Agora estamos quites, disse Renji. Estamos mesmo? Perguntou Haruhiro. Sim, disse Renji, olhando para Moguzo. Você. Eu poderia usar você. Os olhos de Moguzo se moveram rapidamente, e então ele apontou para si mesmo. Que? Você quer dizer eu? Não, isso não é. E eu não sou assim tão impressionante. O que ele quis dizer com usar ele? Aquilo pode ter incomodado Haruhiro um pouco, mas tanto Renji quanto Moguzo eram guerreiros.
Só um guerreiro para reconhecer outro. Ele não sabia se havia uma expressão assim, mas um guerreiro tinha que saber muito sobre o que significava ser um guerreiro. O que era mais, ele estava sendo reconhecido por Renji, o cara que tinha a atenção de mais voluntários do que qualquer outro. Moguzo deveria se orgulhar disso. Moguzo é realmente incrível, Haruhiro pensou. Nosso Moguzo é incrível. De qualquer forma, disse Adachi, ajustando a posição dos óculos, adotando um tom calmo e sarcástico, parece que o prêmio não está aqui. Você deveria estar tirando um cochilo agora, Renji. Renji não respondeu. Em vez de uma resposta, ele se virou em direção à escada. Foi então que aconteceu. Ei! Embaixo. Alguém disse. Alguém. Não da equipe do Renji ou do grupo do Haruhiro. Não estava aqui. Haruhiro virou a cabeça. Embaixo. Renji saiu correndo. Haruhiro. Hanta deu um tapa nas costas de Haruhiro. Vamos também. O que poderia ser? Estranho. Meu coração está batendo como louco. Embaixo. O que está acontecendo embaixo? Embaixo. Espera, embaixo. Eles desceram a escada em espiral. Parecia que seus ouvidos estavam entupidos. Estranho. Por quê? Por que ele estava tão abalado? Ele não entendia. Qual era o motivo? A causa. Haruhiro havia perdido a cabeça a ponto de não conseguir entender nada. Ele estava instável em seus pés. Mesmo assim, seu corpo tinha que continuar se movendo. Para baixo. Até o primeiro andar. Eles estavam mortos. Voluntários. Tantos deles. Havia um grande número de corpos. Havia orcs. Por quê? De onde esses caras vieram? Eram mais do que apenas um ou dois. Havia um monte deles. No meio, havia um orc maior do que todos os outros. O orc vestia uma armadura e elmo vermelhos profundamente venenosos, com cabelos tingidos de preto e ouro escorrendo por baixo. Além disso, ele usava um estilo de duas espadas. Ele era incrivelmente forte, carregando duas cimitarras que gritavam perigo, uma em cada mão, é claro. Zoran. Zoranzes. Não havia dúvida sobre isso. Ele correspondia a todos os traços distintivos que Brishan lhes contara. Este era o guardião Zoran, o líder do clã Zes, que tinha uma recompensa de 100 moedas de ouro em sua cabeça. Zoran estava usando suas cimitarras para cortar as pessoas. Haruhiro percebeu que um deles era o Senhor Pleasant, reconhecendo como sendo do grupo de Shoko. O Senhor Pleasant pode ter tentado bloquear a cimitarra de Zoran com sua espada. No entanto, ele não fez isso a tempo. Ah! O Senhor Pleasant soltou um grito que soou um pouco estúpido. Ambos os seus braços foram cortados ao mesmo tempo. Então, sem qualquer atraso, sua cabeça. A cabeça do Senhor Pleasant voou. Aconteceu tão facilmente. O que é isso? O que está acontecendo? Onde está o homem risonho? O Senhor Padre. A SRA. Cabelo curto, a maga. Eles não estão aqui. Não, lá estavam eles. Eles tinham caído. Todos eles, cortados em pedaços. O Senhor Alto estava apenas segurando a luta, lutando com as costas contra a parede contra um orc que não era Zoran. Ao lado dele, Shoko. Shoko estava aqui. Havia orcs. Por quê? De onde esses caras vieram? Eram mais do que um ou dois. Havia um monte deles. No meio, havia um orc maior do que todos os outros. Ele usava uma armadura vermelha escura e um elmo, com cabelos tingidos de preto e dourado saindo debaixo do elmo. Além disso, ele usava um estilo de duas espadas. Ele era incrivelmente forte, carregando duas cimitarras que gritavam perigo, uma em cada mão. Zoran. Zoranzes. Não havia dúvida sobre isso. Ele combinava com todas as características distintas que Brishan lhes havia contado. Este era Kieper Zoran, o chefe do clã Zes, que tinha uma recompensa de 100 moedas de ouro por sua cabeça.
Zoran estava usando suas cimitarras para derrubar pessoas. Todos eles, cortados em pedaços. Senhor! Alto estava tentando proteger Shoko. No entanto, ele estava claramente levando uma surra e não podia protegê-la completamente. Os orcs eram fortes. Não era o equipamento deles, era algo sobre a maneira como foram construídos, ou até mesmo o ar sobre eles. Eles eram totalmente diferentes. Estes eram o chefe e seus associados próximos. Shoko tinha sua adaga em posição de luta. Com as duas mãos no cabo, ela tinha a lâmina apontada para o orc. A ponta da lâmina tremia. Ela estava aterrorizada. Ouviu-se um som de espada afundando no ombro de Shoko. O orc chutou ela no chão, arrancando sua espada e imediatamente balançando-a sobre ela. Shoko! Haruhiro gritou, começando a correr. Uma vez. 2 vezes. 3 vezes, o orc balançou sua espada para baixo. Shoko! Ah! Shoko! Como? Por quê? Isto não pode. Não. Haruhiro segurou a cabeça. Uma voz saiu por si só. Ele não sabia o que estava acontecendo, realmente não sabia o que era a voz. Ele não sabia. Que diabos era isso?